Muito bem, vamos falar um pouco sobre o Rio de Janeiro agora. O presidente eleito Jair Bolsonaro disse em uma das suas declarações nessa sexta-feira que não pretende dar continuidade à intervenção federal no Rio decretada pelo presidente Michel Temer. A intervenção deve ter fim, portanto, no dia 31 de dezembro e uma eventual prorrogação dependeria de um novo decreto. Esse sim teria de ser assinado por Jair Bolsonaro depois da sua posse no dia 1º de janeiro. Bolsonaro também disse que não pretende colocar o exército para combater criminosos se houver riscos de punição aos militares que atirarem, por exemplo, contra bandidos. Abro aspas aqui para o presidente eleito. Não é possível você pegar um garoto de 20 anos servindo as Forças Armadas, engajado e havendo confronto, submetê-lo a uma auditoria militar para pegar 30 anos de cadeia. Isso é inadmissível, foram as palavras do presidente eleito. E aí, Andreasa, direto para o Rio. Vamos lá. Silvio, é um novo governo, né? E o novo governo ascende com projetos próprios, inclusive de poder, mas com projetos a serem apresentados no Legislativo, no caso da reforma da Previdência, uma dúvida muito grande, mas se for levada a sério, uma reforma que depende de emenda constitucional. Emenda constitucional com intervenção federal dessa natureza não é possível. Então tem esse componente político, mas de um novo projeto de poder, um novo esquema de poder, que por si já dava como favas contadas essa intervenção federal, que, deve-se dizer, cumpriu bom papel no período em que esteve vigente. Mas intervenção federal é um fato excepcional. Uma hora chega ao fim, não impede que o próximo governador, o Wilson Witzel, também precisa governar. Porque, vejam, a intervenção federal aqui no Rio de Janeiro, ela veio como uma espécie de muleta também para o fraquíssimo, preso Luiz Fernando Pezão. Sem legitimidade, esvaziado. Um quase falso governador ou quase um ex-governador em atividade. Esse período chega ao fim agora, a um novo governador, com o direito de apresentar uma política de segurança pública e de escolher o seu secretário de segurança pública e de gerir a segurança pública do Estado. Algo que com intervenção federal na segurança pública, obviamente, é impossível. Essas coisas combinadas justificam o fim da intervenção federal muito menos do que a não existência do que o Jair Bolsonaro chama de retaguarda jurídica para atividade militar em eventuais confrontos urbanos. Ele não está desprovido de todo de razão. Mas essa já é outra discussão. E parece que a intervenção federal chega ao final, porque chega ao final o governo Temer, porque a intervenção federal na segurança pública já cumpriu as suas possibilidades, inclusive reduzindo o volume então absurdo de roubo de cargas, entre outras estatísticas, roubo de carros de modo geral, chega ao fim. Há um novo governo federal que precisa de emendas constitucionais e há um novo governo do Estado que tem o direito legítimo, escolhido pela população, de implementar o seu projeto de segurança pública. Me parece que é uma obviedade. Encontro, né, do que disse o governador eleito Wilson Witzel no dia 19 de novembro, depois de um encontro com o interventor federal, o general Walter Braga Neto, ele deu como certo o fim da intervenção a partir de janeiro e falou que pretendia pedir ao governo federal a prorrogação do decreto de garantia da lei e da ordem por mais 10 meses. Professor Vila. Eu vou reafirmar aquilo que eu já disse, ou seja, a intervenção federal ela é constitucional, tá lá, 3 artigos tratam disso, 34, 35, 36, só que não teve uma intervenção federal de fato no Rio de Janeiro, foi uma intervenção federal na área da segurança, exclusivamente tal, porque nós temos um presidente fraco, né, que era o governador do mesmo partido do presidente, um presidente acusado de corrupção, portanto seria absurdo ele combater a corrupção no Rio de Janeiro, alguém que é acusado de corrupção, né? Afinal, o Temer está envolvido com o Porto de Santos desde, como eu sempre digo, de 1532, com a chegada de Martim Afonso a São Vicente. Bem, todo mundo já sabia das suas negociatas no então engenho dos Erasmos, que hoje é um ponto até de visita, primeiro engenho de cana-de-açúcar no Brasil. Mas a questão que volta ao Rio de Janeiro só resolve o problema do Rio com uma intervenção de médio e longo prazo.
Intervenção federal tem todas as constituições. A Constituição Republicana de 1891 tinha um artigo, se não me engano, era o 6º, que deu uma confusão do cão durante toda a República Velha, questão da intervenção. No nosso caso, o Constituinte, vamos dar racionalidade ao Constituinte. Não houve racionalidade alguma na Assembleia Constituinte. Foi o caos. Basta ver que o relator foi o Bernardão. O Bernardo Cabral. A Constituição é um caos. É um caos. Mas vamos dar racionalidade ao Constituinte, como eles falam, os constitucionalistas e no Supremo. O Constituinte pensou, que Constituinte? O Constituinte era uma bagunça generalizar tudo aquilo. Mas o artigo 34, 35 e 36 tratam disso. E depois, mais à frente, a questão que não pode tramitar emenda à Constituição com intervenção federal. Ponto. A questão que se coloca é essa. O governo não ia cacifar, mesmo que fosse necessário um novo governo, uma intervenção federal, porque trava a possibilidade de emenda constitucional tramitar e ser votada. E é condição sine qua non para o novo governo algumas emendas. Então, você tem a política real. A política real é que precisa das emendas, portanto, retira a intervenção. A questão da GLO, e o presidente colocou bem a questão, é que precisa ser acertado sobre a questão do Rio de Janeiro, mas não resolve. A crise do Rio de Janeiro, a tendência é se agravar. Teremos um ano que vem mais grave do que esse. Não vai resolver a crise. O estado do Rio de Janeiro é ingovernável. Por isso que é necessário ter intervenção. Ele não tem condições de forma autônoma de administração. Os 3 poderes estão corrompidos. Não tem saída. Teria de ter uma intervenção de 4, 5 anos. E longa no tempo, fazendo uma limpeza nos 3 poderes. E para isso precisa uma situação um pouco distinta do que nós vivemos hoje. Portanto, a tendência é acabar a intervenção federal, mantém-se a presença dos militares no Rio, a questão vai continuar, porque a intervenção não deve se resumir somente à área de segurança, deve ser uma intervenção completa, e isso não vai ocorrer. Portanto, a crise vai continuar e potencializada. João Pinheiro, sigo com você. Era previsível, né, o fim da intervenção militar no Rio. Bolsonaro já se colocou contra ela desde a sua origem. Realmente vai ter que reformular aí a política. Eu queria comentar um pouco mais sobre o argumento dele de que hoje em dia o militar ou o policial não pode matar em confronto, tá? Inclusive, isso é uma coisa perguntada ao Sérgio Moro recentemente, né? E ele discordou da opinião do Bolsonaro. Na opinião dele, a legislação atual já prevê o caso aí de legítima defesa e cumprimento estrito da lei aí quando o policial atira. Então não é que existe esse consenso de que a lei hoje em dia proíba ou criminalize o policial que mate alguém em confronto. Pelo contrário, o que a gente tem é que mais de 99% dos casos em que o policial mata alguém, isso inclui tanto os legítimos em confronto quanto aqueles casos que a gente sabe que também existem de execuções, de chacinas, mais de 99% passam sem sequer serem julgados. A gente vive a situação exatamente inversa. Por isso que a polícia, inclusive, aumenta o número de mortes causadas pela polícia, mas mesmo quando essas mortes se dão como uma execução, ninguém é punido, jamais. Então, hoje em dia, a gente não vive essa situação de que os policiais estariam acuados, sendo processados e punidos ou presos toda vez que atiram contra alguém. Isso simplesmente não acontece no Brasil. O Bolsonaro, ao defender isso, está, no fundo, permitindo uma chancela ainda maior para coisas como esquadrões de extermínio, que ele já chegou a elogiar publicamente. Isso está registrado na mídia. Enfim, é uma discussão séria, mas que me parece que ele está perdendo aí o real problema em questão.